O bullying é uma questão super séria, é muitas vezes tratada pelas pessoas como algo não tão grave, principalmente adultos, que dizem que na minha época eu chamava o gordinho de rolha de poço e hoje ele é CEO de empresa, ele sobreviveu, tá tudo certo. Mas uma coisa é fato, antigamente a gente via menos dessas reações extremadas ao bullying. Não sei se porque hoje a gente tem acesso a muito mais conteúdo de muitos mais lugares, mas a gente não via tantos assassinatos e tantos suicídios também, né? Que é outro problema gravíssimo entre adolescentes. O que mudou? É a coisa do digital? Ou é esse sofrer sozinho, em silêncio? É o bullying ser contínuo depois que sai da escola. Porque é isso, né? Nos anos 90 você sofria bullying, bateu o sinal, você volta para casa, você recebe o seu amor, você tá no seu espaço seguro. Não continua. Hoje ele é 24 horas. 24 horas. Eu falo que as redes sociais, as plataformas digitais, né, elas são um alto-falante. Então, é isso, né? Não cessa no portão da escola. Você continua sendo perseguido 24 horas por dia, seja pelo grupo do WhatsApp, pelas plataformas, pelas redes sociais, enfim. Aquele adolescente não tem sossego. E, de novo, né, a gente tem que pensar que é um adolescente que não tem ferramentas emocionais, psicológicas para lidar com essa violência. O bullying é uma violência sistemática, né? Então, é diferente de um conflito que aconteceu, uma situação de conflito, que ela vai se resolver ali mesmo, naquela situação, e uma perseguição que é sistemática, ela é cotidiana. Isso é o bullying, né? O bullying já existia na nossa época, por exemplo, só que a gente não usava esse termo. Claro. O termo ele foi cunhado na década de 70 por um psicólogo, ele já existia, só que ele estava restrito ao uso da medicina e da psicologia. Hoje em dia ele se popularizou. E, infelizmente, acho que quando alguns termos se popularizam, eles se esvaziam também, né? Como saúde mental. Saúde mental é um termo que se popularizou e se esvaziou, né? Então, ele perde, de certa forma, ele perde o contexto da violência que ele emprega. Certo. Mas, ele é mais complexo porque a gente tem um mundo que é mais complexo, a gente tem um mundo onde... né, a gente tem adolescentes aqui que vivem com a informação de guerras, por exemplo. A gente tem 2 guerras acontecendo no mundo, onde esses adolescentes têm acesso a essa informação. A gente era protegido dessas informações todas. Eles não são mais protegidos de nenhuma informação violenta. Estou trazendo a guerra como exemplo, mas existem chacinas no dia a dia, tudo que você imagina. Aqui no Brasil, então... Nem se fala. Então, eles não são protegidos dessa violência. Mas eles não têm recursos psicoemocionais nem neurológicos para lidar com essa violência, para digerir essa violência internamente. A gente tem um mundo onde as questões climáticas são presentes, né? O que antes era uma projeção de futuro, hoje é presente. Eles lidam com esse presente. Ansiedade climática. A ansiedade climática. A gente fala e muito é verdadeira, disso. né? A Unicef soltou um relatório, tem 2 anos, que é um relatório maravilhoso, ao mesmo tempo que ele é assustador, mas ele é maravilhoso porque ele informa, né? Onde ele mostra que 40 milhões de crianças e adolescentes vão perder os seus direitos básicos por conta de eventos climáticos. Então, assim, elas perdem moradia, elas perdem direito à educação, direito à alimentação, exatamente. Então, a gente está falando de adolescentes e crianças que vivem neste contexto, né? E a gente está falando de crianças e adolescentes que, dentro de tudo isso, precisam sonhar com o futuro. Né? Então, lembra lá que você vai lá para a faculdade, você está lá no ensino médio, então você tem que, né, você tem que performar. Quando o prognóstico é devastador. É devastador. Não é, mas é. Na cabeça de todo mundo, né? Na cabeça deles claro. O mundo vai acabar, vai todo mundo explodir, as guerras vão explodir, nuclear, acabou. Isso. Então, a incidência de suicídio aumentou, porque a perspectiva de vida para eles é mais curta. Se você perguntar para eles, por exemplo, o que é utopia, a grande maioria não sabe, e nem que essa palavra existe. Né? Então, algo que para mim, Carolina, tem valor nesta fase da vida, adolescência e juventude, é um termo que esvaziou para eles, que inexiste para eles. Né? A gente está falando de uma geração também que tem muito mais consciência das próprias emoções.
Então, eles fazem, por exemplo, eles entram em TikTok e fazem teste para ver se eles têm algum transtorno emocional. Eles falam com uma naturalidade, que daí que eu falo do esvaziamento do termo saúde mental. A gente fala muito de saúde mental, mas no fundo a gente lida com os transtornos mentais, a gente lida com a falta da saúde mental, porque a gente não promove ambientes saudáveis, a gente não promove vivências saudáveis, e a gente tem lidado com a consequência do não saudável, né? Então, são os índices de depressão que aumentam, ansiedade que aumenta, transtornos alimentares que aumenta, transtornos de imagem que aumenta, tem uma série aqui, tem uma gama enorme. Tem 2 anos eu fiz uma formação na escola do Einstein de transtornos psicoemocionais em crianças e adolescentes. É assim, assustador. A classificação é assustadora. Só que eles têm acesso a essas informações todas. Mas, de novo, não tem ferramentas para lidar com aquilo. Porque não tem vivências para lidar com aquilo. Isso então, é muito doido, né? Eu vou ficando... Isso tudo vai gerando... Eu falo, gente, é um rebuliço Claro. Aqui. É um rebuliço interno muito grande. Eu falo, a criança cai, ela se machuca, a gente vê o joelho ralado, você vê o cotovelo ralado, e o adulto vai lá, ajoelha, dá beijo, passa água, põe... E o que tá por dentro? O adolescente se machuca aqui, ó. E a gente não vê. E ninguém pergunta, né? Ninguém pergunta, ninguém dá um abraço, ninguém passa água. Mas, Carol, só pra fechar a adolescência... Adolescência não, porque é o assunto todo, quero mas... falar também. Qual é o limite do que os pais podem fazer também? Porque alguns anos atrás meu pai estava fazendo alguma coisa em Higienópolis, e eu não sei porquê, se foi pelo nariz, mas uns meninos de uma escola ali perto estavam passando, de alguma maneira identificaram que meu pai era judeu e fizeram Heil Hitler. Meu pai entrou no carro, aquilo consumiu ele por dentro e ele pensou, não, preciso fazer alguma coisa. As crianças estavam uniformizadas, então ele pegou o carro e foi até a escola. E aí foi conversar com a diretora da escola, descreveu os 3 meninos e tal. E a diretora, obviamente, se desculpou, disse que eles ensinam o que foi o Holocausto e etc. E que provavelmente esses meninos estavam justamente aprendendo isso, que é essa coisa de não ter a dimensão da consequência dos seus atos, né? E deu alguns dias, 2 dias depois, a mãe de um desses garotos ligou pro meu pai e foi... maravilhosa, assim, ela disse, vou colocar ele aqui agora, a escola me ligou, vou colocar ele para te pedir desculpa. Aí o menino pediu desculpa, disse que não entendia a dimensão do que estava fazendo, e aí ela depois pega o telefone e diz, fique tranquilo, que daqui para frente agora ele vai assistir todos os filmes sobre o Holocausto, a gente vai falar sobre isso no jantar, tô morrendo de vergonha. Não sei o que aconteceu depois, mas existe a possibilidade também desse menino permanecer com aquele comportamento. Existe a possibilidade, mas existe a possibilidade também da mudança. Tá. E daí, a gente precisa, como seres humanos, a gente precisa acreditar nessa mudança. Claro. Então, voltando à tua pergunta, o que as escolas deveriam fazer, o que os educadores têm como possibilidade de fazer? Educar. A escola é um ambiente de educação. Se algo acontece lá dentro, e não necessariamente tem que acontecer lá dentro, mas diz respeito também à escola, a escola precisa educar. O papel da escola é esse. Antes de pensar na punição, porque como sociedade a gente pensa na punição, né? A gente pensa que aquele adolescente deveria ser preso, deveria, enfim... suspenso da escola. Tudo isso, os pulsos, tudo que você imagina. E eu não tiro o direito, eu não tiro a razão de quem pensa... tudo isso, e quem pensa desse lugar. Mas a gente precisa entender que o ser humano precisa de uma chance de reabilitação e de uma chance de educação. Ainda mais principalmente nessa idade. Né? Então, se a gente olhar no sistema penal hoje em dia, a gente tem a justiça restaurativa. Ela não está aí a troco de nada, né? Ela está aqui justamente porque entende-se que aquele ser humano que cometeu um crime ou cometeu um ato, né, infrator, ele tem o direito, e ele tem, está no nosso código, tá faz parte da nossa lei, né, da nossa Constituição, assim, ele tem o direito de reinserção na sociedade. A gente está falando de alguém que ainda está em processo de formação, em processo de desenvolvimento. Eu não posso tirar dele a responsabilidade de viver a consequência do ato dele.
Né? Então, só uma desculpa adianta? Não adianta. Mas ele vai sim pegar o telefone e vai sim olhar na cara daquela pessoa e pedir desculpas. Ele vai se sentir constrangido. Né? Sim. O constrangimento é parte desse movimento educador e transformador. Cicatriz, né? Pra ficar registrada. Cicatriz que fica. O outro processo, a gente teve agora recentemente um episódio de bullying muito grande numa escola particular de São Paulo. Sim. E que saiu na mídia em vários lugares. O que essa escola entendeu, por exemplo? Que ela precisava levar a formação antimisógina para dentro da escola, antimachista. E que aqueles alunos que praticaram o ato que elas consideraram mais violentos, eles precisavam de uma formação. E para eles ficarem na escola, as famílias tiveram que assinar um termo de compromisso de que aqueles alunos iam passar por uma formação antimachista. Então, a escola também, os educadores não estão preparados, na sua grande maioria das vezes, para dar essa formação, mas a escola entender que é papel dela, e daí ela busca externamente essa formação, tá tudo certo, né? Mas assim, entender que é isso, a gente precisa formar esses alunos. Isso na série Adolescência eu achei... A série inteira... Eu demorei a assistir. Eu assisti para a entrevista, porque eu estava segurando para assistir, porque eu sabia que eu ia ficar angustiada. Eu não imaginei que eu ia ficar tanto. Que a gente viu tantas análises, ouviu tanto, que eu falei, já estou preparada para ver. Vai ser. E foi uma cacetada na minha cabeça. E eu achei que assim, a forma com que eles construíram tudo foi muito bem feito sob o aspecto de mostrar. Os professores não sabiam do que era falado dentro do colégio. O policial que tinha um filho dentro do colégio não tinha noção. Os pais não eram maus pais. Os pais não eram maus pais. E, pelo contrário, trabalhadores lutavam e estavam dando o respeito e a liberdade ao seu filho de ficar no quarto dele. O menino, por mais que ele seja um assassino, ele claramente... é muito sutil a forma que eles colocam isso, que a primeira pergunta do advogado é: qual é a sua matéria preferida? A história, e qual é o seu personagem da história? É ir atrás da biografia. Quem esse menino admira? Qual é o referencial? O referencial dele não era o Andrew Tate. Era uma pessoa que tinha grandes conquistas. A série foi muito bem toda costurada e pontuada nesse sentido em todos os diálogos, para fazer com que a gente veja que o negócio é multissistêmico. Tá em todos os lados. E que não era uma criança problemática, né? Daquelas que desde pequeno você sabe que vai... A princípio ele só se sentia feio. Isso. Que é comum na adolescência, natural do adolescente se sentir feio. Estranho é o adolescente que não se sente feio, né? Exato, daí você vai falar, não, tem alguma coisa errada com esse adolescente. Isso. Né? Essa autoestima tá muito elevada para alguém de 12 anos. Exato, Você, eu te perguntando assim, lato senso da série, você gostou? Eu amei, assim, eu amei porque primeiro foi uma maneira de acordar, de certa forma, a sociedade, os pais, a sociedade. Para essa faixa etária, né? A série, ela escancara de alguma forma, assim, uma falência de um sistema, né? Então, é a sociedade que falhou, porque a educação falha, né? Quando a educação não entende e não consegue se comunicar com aquele adolescente ou com aqueles adolescentes, a educação falhou. A família falha. Porque ela também não percebeu, ela não é culpada, mas ela falhou em algum lugar. Porque ela não percebeu, ela não fez a leitura de uma série de códigos que aquele adolescente está dando. Porque não é o que eu fiz de errado, né? Não, é o que eu deixei de fazer. O sistema público falha, o sistema de segurança falha, porque não conseguiu garantir a segurança dos adolescentes de maneira geral. Até porque o policial não fala a língua deles. Não, ninguém fala a língua deles. Isso. Ninguém fala a língua deles. A primeira cena, pra mim tem várias coisinhas assim. A primeira cena, o policial tá lá conversando com a parceira dele e ele recebe a mensagem do filho e diz... Falei exatamente isso pro Gabriel. Que o filho não quer ir na escola porque tá com dor de barriga. Que de vez em quando ele faz isso. A mãe fala que tem que ser duro, que tem que mandar ele pra escola. Eu não ligo muito, eu por mim deixava ele ficar em casa.
Gente, um adolescente que começa a dar sinais de que não quer ir para os ambientes onde ele vai normalmente, no cotidiano, isso é sinal de um sofrimento emocional psicológico, né? Então, quando que a gente percebe que tem um adolescente em sofrimento? Quando ele se retira das relações sociais. Uma criança que não brinca é uma criança que perde a sua vitalidade, que deixa de oxigenar. Um adolescente que não se relaciona socialmente é um adolescente que perde a sua vitalidade. É um adolescente que deixa de oxigenar. Um adolescente que deixa de oxigenar adoece. E que tipo de adulto ele vira, Carol? Ele pode virar... É muita coisa. Ele pode responder com a violência. O garoto responde com a violência. Porque ele sofre violência. No começo, se você fazer a leitura daquelas conversas ali nas redes sociais e no WhatsApp, ele tá sofrendo violência. Ele sofre bullying das meninas, daquele grupo de meninas. Depois, o que ele faz? Ele responde com a violência. Ele vira o agressor. Você pode virar o agressor, você tem adolescentes, na sua grande maioria, entram em depressão, começam a praticar automutilação. Tem adolescentes que no extremo cometem o suicídio, né? Então, o bullying não é a causa do suicídio, mas ele pode ser um estopim de um suicídio. Assim como a própria, que a gente falou muito, todo o meio digital, ele não é a causa, mas ele tem sido a resposta para a angústia. Isso, né? isso.